Mas a gente voltando para o Rafael, ele, assim, apesar de os números serem um tanto suspeitos na época, suspeitas que não foram só 4,7 milhões de pessoas que viram o filme. Algumas apostam que passaram de 20 milhões, o que talvez fosse a maior audiência do cinema nacional de todos os tempos, assim, né? Mas ele ganhou muito dinheiro, mesmo com esse negócio. E segundo o livro, ganhou o suficiente para comprar quatro quarteirões no centro de São Paulo. E aí, ele dilapidou esse patrimônio de uma maneira tão idiota. Conta para o nosso leitor como que esse cara fez. O Rafael Rossi, ele adorava futebol. Ele era fã de futebol e teve a ideia de criar um time de futebol de salão, chamado Grêmio Recreativo Rossi. E aí ele começou a chamar gente do Palmeiras, jogadores do Palmeiras, médico de não sei que time, e começou a formar um time grandioso mesmo. Ele trouxe até jogadores internacionais do Paraguai também, ele trouxe jogadores e pagava salários assim exorbitantes para esses caras. Fretou avião para levar o time para jogar pela América do Sul. Então, assim, uma coisa que em 82 era uma pessoa que realmente era milionária, entendeu? Fez uma chácara gigante em Embu-Guaçu, uma chácara com piscina semiolímpica. Então, assim, eram festas e festas, toda hora na casa dele, muita gente da Boca frequentava essas festas, muitos amigos dele também. Então, o dinheiro uma hora foi acabando, né? E ele se enforcou justamente no lance de futebol. E aí, junto com o dinheiro, acabou o casamento. Acabou o casamento. Bom, além de contar várias histórias muito deliciosas, vocês resolvam talvez no livro... Vocês resolvem com certeza o que talvez tenha sido o maior enigma para quem viu esse filme quando ele foi lançado, que era justamente o cartaz, que mostra uma pessoa deitada numa água, com a nádega à mostra. Esse era o cartaz. A gente passava pelo Cine Windsor, estava lá esse cartaz, exatamente com esse texto do jeito que está aqui. É uma questão que atormentou muita gente dessa época ao longo dos anos, é quem seria a pessoa, quem seria. Então, uns julgavam que era a Vânia, outros pensavam que era a Jussara, etc. Só que você vai ter que comprar o livro para saber o que aconteceu aqui. Um cara que aparece 2 vezes no livro, na verdade, pessoas com o mesmo nome que aparecem 2 vezes no livro. Um é o Paulo Rossi, jogador da seleção italiana, que ajudou a liberar esse filme, porque o país estava tão de cabisbaixo que resolveram liberar o filme para ver se acalmava um pouco a galera. E o Paulo Rossi, que era sobrinho do Rafael, que foi o intermédio dele que vocês conseguiram chegar até o resto das pessoas, assim. Foi por causa da lista telefônica, porque, como a gente disse, não tinha nada na internet. Então a gente viu que o Rafael tinha morrido em Embu-Guaçu, então a gente pegou todas as pessoas Rossi, que tinham o sobrenome Rossi em Embu-Guaçu e saiu ligando. Até que a gente achou o Paulo Rossi, que era o sobrinho dele de primeiro grau. E ele marcou um encontro com a gente em Embu-Guaçu e foi por causa dele. Ele contou tudo o que tinha acontecido nos últimos 30 anos com o tio dele, passou os contatos, encontramos também, foi curioso, porque na verdade a gente estava andando na rua indo embora, aí para um carro para cumprimentar o Paulo Rossi, era o Eduardo, filho do Rafael. E ele nem sabia da nossa existência, não sabia do que a gente estava falando, então a gente ficou lá 2 horas na calçada em pé, conversando sobre o pai dele. E aí de lá a gente já saiu com alguns contatos, né, Então foi muito na sorte mesmo que a gente conseguiu, e foi o Paulo Rossi que ajudou a gente. Foi a primeira pessoa que a gente achou. Além desse livro, nós temos um documentário de 87 minutos, que é a mesma duração do filme, pronto. O que vai acontecer com ele? Ou o que vocês adorariam que acontecesse com ele daqui para frente? Então, a gente quer agora colocá-lo em festivais, tentar selecionar em alguns festivais de documentários, tem bastante festivais agora para o 2º semestre, né? A gente fez o documentário a gente tem uma produtora chamada Triunfo Filmes, e a gente se reuniu junto com uma outra produtora, que é a Controle Remoto Filmes, do Bruno Graziano, e a gente reuniu esse pessoal, o Bruno e o Murilo Costa, a gente reuniu nós 4 e em 4 pessoas a gente fez o documentário inteiro. E aí, terminado agora, a gente pretende agora esses festivais do 2º semestre, e a gente estava até enchendo o saco do Francisco Lucas, que é dono do Cine Windsor, que agora 7 de julho de 2012 vai ser exatamente os 30 anos, né? Porque ele estreou em 7 de julho de 82, o Coisas Eróticas. Então, 7 de julho de 2012, a gente está tentando fazer com que o Cine Windsor exiba o documentário no aniversário exato de 30 anos, que é num sábado, exatamente, no 7 de julho de 2012. A gente passou a ponta do iceberg para você, tem muito mais histórias deliciosas. Esse livro é um grande trabalho de pesquisa, mas não precisa se assustar, não. Apesar de ter nascido como coisa para a faculdade, é uma coisa que se lê como um livro de prosa normal, assim, até porque a gente não consegue imaginar nenhum roteirista capaz de conceber uma história do bastidor desse filme aqui, um grande trabalho dos meninos. Então, você vai passar numa banca, vai conferir esse livro assim e vai dizer para mim se você concorda ou não. É isso aí.